Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um encontro da comunidade Chama na Publi, que é uma comunidade exclusiva para troca e network e interação entre criadores de conteúdo. E aqui você vai poder ter a chance de acessar informações exclusivas e dados privilegiados dos bastidores da Creator Economy. Qual é a vantagem de estar aqui entre a gente? Você tem feedback imediato, participação quinzenal em todos os encontros e a gente consegue discutir sobre as suas dificuldades, dores no nosso Hot Seat. Hot Seat é a parte do encontro que não fica gravada, mas é a melhor parte do nosso encontro, onde acontece a fofoca, o kikiki, os dados sensíveis de bastidores, as histórias, enfim. E se você quiser estar aqui com a gente no presencial e não ficar só aí vacilando assistindo no gravado, é só você clicar no link aqui de baixo e assinar a comunidade Chama na Publi. Bora nessa. Opa, não é para baixar, não é para apresentar, gente. Boa. Eu queria, gente, o Danilo fez uma, gente, tô passando, passou. Danilo lá no nosso grupo veio falar sobre a Marisa Maiô, né? E especulando quanto será que ganhou, não sei o que, nananã, e ficou um frisson gigante no entorno dela. Acho que todo mundo já teve acesso a essa informação, mas dois slidezinhos aqui só para a gente jogar uma pá de cal nesse assunto, né? A Marisa foi desenvolvida com VO3. VO3 é uma inteligência criativa do Google e que está todo mundo usando. Dizem que a maior vantagem dessa inteligência artificial para criar vídeos é que ela tem uma memória de um take para o outro. Então é quase como se você desse um Ctrl+C, Ctrl+V numa lâmina e ela duplicasse o take anterior, e aí você começa a fazer o novo somente a partir de ajustes do primeiro que você tem. Então toda essa memória assim de fundo, palco, né, especificamente no caso aqui da Marisa Maior, né? De fundo, palco, cenário, tudo isso já vai para o próximo take e por enquanto, se não me engano, ele está disponível somente para takes de 8 segundos. E é por isso mesmo que toda essa interação que a gente vê com a Marisa são trechinhos de vídeo que são super curtos e super pequenos. Marisa Maiô bombou, né? Ela já fez publi para OLX, Magazine Luiza, Spotify e há quem diga que os contratos batem R$ 50.000. Será assim? Não sei. Não sei como está o alcance, não sei como está o engajamento. Eu sei que ela está na loop, ela não, ele, né? Porque a pessoa que está por trás da Marisa Maiô é o Raoni. O Raoni, ele é criador de conteúdo. Ele tem 32 anos e é aquele esquema igual todo mundo aqui, faz tudo, né? Ele é dublador, diretor, criativo de todo o rolê, edita, faz tudo sozinho. E ele bombou, na real, em 2016 com essa websérie super tosca, Girls in the House, que era feita com personagens do The Sims. O último, o último vídeo que eu assisti delas foi um vídeo com todo respeito aos católicos, gente, mas foi um vídeo delas. Oh, meu Deus, como chama o rolê lá de escolher o Papa, que é o nome de filme e tudo? Conclave. Foi um, foi um vídeo sobre elas no conclave, no momento que saía a fumaça do anúncio do Papa, e as três ali completamente malucas interagindo com essas roupinhas curtas de gostosa, né? É maravilhoso. Mas fazia um tempão que eu não via, mas é isso, né? A gente já tem um. Então, tudo isso só para dizer que a Marisa Maiô não é uma criação de inteligência artificial, né? A gente viu uma enxurrada de conteúdos aí falando que a inteligência artificial vai roubar o lugar do criador de conteúdo e citando o case da Marisa, né? A Marisa conseguiu explodir a bolha com muita facilidade. Então é importante reforçar que por trás de tudo isso, sim, tem um criador de conteúdo para poder dar conta de todas as etapas. E, de novo, o mais importante é a gente entender como a gente vai fazer uso dessas ferramentas para poder dar uma otimizada no nosso trabalho e, inclusive, para botar a gente para pensar se a gente quer ou não abrir um arroba com um creator virtual, que não precisa ser necessariamente uma reprodução sua, igual a Satiko foi da Sabrina Sato, a Boca Rosa também teve uma dela lá, tanto a Satiko quanto a da Boca acabou não vingando muito, mas é uma possibilidade aí, é uma janela que a gente tem como possibilidade de vocês terem uma nova conta ou começar a produzir conteúdo usando um clone de vocês. Eu, particularmente, fiz um clone meu usando captions e é isso, né? Tem a coisa do lip sync, assim, ainda é um pouco ruim, dá para dar uns truques
com a edição. Ahn, a- a- o ritmo da fala é muito diferente do ritmo da fala que a gente tem naturalmente, mas eu vou mostrar um case aqui de inteligência artificial que tem um ritmo de fala impecável e vai ser aquela parte que eu já falei para vocês antes da gente começar a gravar. Eu não vou gravar essa parte porque eu vou mostrar para vocês todos os agentes de inteligência artificial que eu estou usando e uma parte da minha equipe, mas a gente já tem o notebook LM que é Google também. Tem dentro do notebook LM, eles têm uma inteligência artificial para reduzir tudo que você pesquisou no formato de um podcast, e ali sim, isso está sendo, tem um ritmo de fala que é incrível. No Captions fica meio estranho, e outra coisa que eu notei também, o tom de voz do Captions, ele simula, ele lembra o seu tom de voz, mas não fica igualzinho assim. A imagem, sim, é exatamente a mesma, né? Você grava um vídeo de um minutinho, um minuto e pouco, ele escaneia você inteiro. E o ambiente onde você está também, então eu lá dentro tenho acho que uns quatro clones com roupas e fundos diferentes. Ahn, para fazer esses clones, ao invés de eu gravar o vídeo, eu peguei vídeos que eu já tinha e subi lá para poder o aspecto ficar um pouco mais natural, tanto de fundo quanto da minha aparência, assim. Então eu tô parecendo como se eu tivesse em qualquer outro vídeo comum, porque meu primeiro clone eu quis me arrumar. Então me arrumei, fiquei todo bonitinho, todo bigodinho alinhado, fundo neutro. E aí ficou uma bosta, porque ficou ainda com mais cara de clone. E aí quando eu peguei vídeos cotidianos que eu já tinha feito, que já tinha subido, e usei eles como referência para me clonar, ficou mais natural, mas a coisa do lip sync para mim é o que pega muito. Se as pessoas não te conhecem, elas não percebem muito a questão do ritmo de fala. Ah, e o meu clone lá às vezes tem um chiado meio carioca, que eu não tenho na minha fala. E quebra um galho, acho que eu subi uns três conteúdos nesse formato. Quebra um galho, quebra. O material performou ok, performou de um jeito mediano, não flopou. Inclusive no TikTok, que eu achei que fosse flopar no TikTok, assim, achei que a galera do TikTok fosse sacar com mais facilidade que aquilo era um clone. Não sei se sacaram e toleraram ou se não sacaram, enfim. Mas há quem perceba imediatamente, há quem não. Eu já tenho um amigo meu que assistiu o conteúdo meu, que não era meu, que era do clone, e só sacou que era um clone depois que eu contei. Mas enfim, temos essa possibilidade também no rolê. Falando um pouquinho agora sobre renovar formato, né? Depois de muito tempo produzindo o mesmo formato, como a gente renova esse jeito de se comunicar com a nossa audiência, sem seguir oferecendo mais do mesmo, e o mais importante, ampliando audiências, porque às vezes quando você muda o formato, você consegue atingir outras pessoas também. Eu vi esse vídeo da Luísa Góes muito recentemente, acho que foi ontem. Vi que no feed dela já tem um outro vídeo também com esse formato de Big Close e achei muito interessante a solução. Então, eu só vou fazer um rápido antes e depois aqui, para a gente entender o que era a barra ainda é, né? A Luísa ficou muito famosa pelos vídeos de dublagem dela. E. Nossa, gente, minha. Consegui. E agora ela já apresentou essa possibilidade em Big Close que eu achei muito interessante. Então, ela se consagrou por isso aqui. Agora eu tenho certeza que na noite que eu liguei ele não estava em casa e a Zila mentiu, como todos vocês mentem pra me enganar, pra me fazer de idiota e pra todo mundo rir de mim. Não, Eduardo, eu estava lá quando você ligou, ele realmente estava dormindo. Eu não acredito em você, nem em ninguém. Eduardo, uma carona, meu. E ela apresenta como nova possibilidade isso aqui. A partir de amanhã a gente vai estar mais próximos do ano de 2050 do que do ano 2000. Sabia dessa, não? Porque há 9.131 dias atrás era o início do ano 2000. E hoje, dia 2 de julho, é exatamente a metade desse caminho. Porque a partir de amanhã vai faltar 9.130 dias para o ano de 2050. Ou seja, estaremos mais próximos de 2050 do que do ano 2000. Tudo bem aí? Aposentadoria, como é que tá? INSS. O que eu gosto do contraste? Primeiro, o fato de você ter uma nova possibilidade já prende o olhar de outro jeito, né? A Luísa tem um rosto que é muito marcante, muito característico, então essa coisa do Big Close, acho incrível para ela quando a gente pensa que isso que ela tá fazendo também é branding, né? Ela tá imprimindo a cara dela é uma marca. Então você fixar a sua marca de uma forma mais explícita, usando essa possibilidade do Big Close, eu gosto muito.
Uma outra coisa que eu curti demais, ela claramente está em frente a uma janela. No outro conteúdo que eu vi que tem no feed dela, isso fica mais claro ainda. Ela está fazendo no janelão da sacada do apartamento dela. Então, dessa textura de pele linda, esse glow maravilhoso na pele, ela fica com um carão bonito. E gosto disso, porque aqui a gente tem uma Luísa que está muito associada a essa imagem do humor, né? Muita peruca, muita tiração. E aqui a gente tem uma Luísa que paga mais de gatinha. Importante lembrar que ela já apresentou outras variações de conteúdo. Ela tem um formato onde ela fica falando das quinquilharias antigas dela, das agendas e de coisas retrô que ela curte muito, que é diferente desse formato de lip sync. É isso. Sobre novos formatos é isso. Bem rapidão mesmo, que foram. Ah, não! O Andy. O Andy também viralizou com clássico questionário, né? Ah, você prefere nego cria ou nego doce quando ele está entrevistando uma mulher e quando ele está entrevistando um cara, ele pergunta, você prefere branquinha ou pretinha? E isso virou um formato, né? Lembra? Acho que eu já falei aqui com vocês sobre formato. Esse XSW é coisa de 2 anos. Apontou muito essa questão do formato. E, de novo, quando eu estou falando de formato, não estou falando se é sobre carrossel, se é estático ou se é vídeo. Estou falando de formato de conteúdo mesmo. E aí, como exemplo, aquele programa de karaokê no carro, onde o cara passava, pegava um convidado, ele entra no carro e os dois vão conversando sobre a vida e cantando músicas. Big Brother também é um formato. A gente sabe que entra um tanto de gente, toda semana tem uma eliminação e que sempre vai ter uma briga. Então, esse XSW há um tempo, aliás, acho que até hoje eles seguem batendo muito nessa coisa de você ter um formato, que isso é bom para a audiência, que a audiência te reconhece. O Andy é um caso clássico desse, assim, ele ficou muito tempo usando só esses dois formatos. Questionário, ele ainda usa, tá? E a gente vai ver aqui, ele ainda está fazendo questionário, mas se antes ele ficava nego doce ou nego cria para mulheres e branquinho ou pretinha para homens, agora ele se reinventou. Então, só lembrando que era. Qual que é seu tipo? Às vezes acontece umas derrapadas, às vezes eu prefiro homem alto, preto, de trança. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Gosto de preto. O que um cara precisa pra te conquistar? Sorriso bonito, engraçado. Às vezes eu caio na cilada dos feios, porque eu gosto dos engraçadinhos. Entre um nego doce e um nego cria, você prefere o quê? O nego doce, geralmente, ele chega assim, né, com aquele papinho mole no seu ouvido. Conta umas mentiras. Ele conta umas... Eu fico, às vezes, Você nervosa. gosta? Eu não gosto, mas de vez em quando eu me coloco nessas ciladas de... Eu acordo e falo, hoje eu queria um nego mentira na minha orelha. Tem um cara de que conta mentira? Docíssimo, docíssimo. Quantas bocas você já beijou esse ano? Só 2. Qual que é a chance de eu ser a terceira boca? Não, eu tenho idade pra ser só. E é ótimo, porque ele sempre vem com essa, né, de tentar, quando ele percebe que a mina tá na dele, ele tenta. E aí o novo formato que segue sendo entrevista é esse aqui. Qual sua música favorita? Brota no Vale do Panta, aqui os moleque é um te taca e não te assume. Qual nota você dá pra essa música? 4, que eu não gosto de funk. Qual sua música favorita? É ex-amor, né? Ex-amor. 0 a 10, qual nota você dá pra essa música? 10. Qual sua música favorita? É do Facção Central. Menino do morro, virou Deus. Qual nota você dá pra essa música aqui, ó? 2. Por que 2? Eu tenho um feeling muito mais pra músicas internacionais. Qual sua música favorita? Vanishing to You. É. De 0 a 10, qual nota você dá pra essa música? 2. Por que 2? Não gosto de música internacional, não sei o que está falando. Falo português. Eu achei genial o formato novo, porque ele é novo, nem tão novo, né? Segue nessa coisa da enquete, porém, ele consegue ser, com esse gancho da música, ele consegue ser muito mais inclusivo. Porque no formato anterior ele ficava muito próximo e quase sempre. Aqui a gente tem uma exceção, né? A gente vê que ela tem um pouco mais de idade do que ele, mas em quase todas as entrevistas que ele fazia eram com pessoas que tinham uma idade muito parecida com a dele. Ele sempre preso nesse contexto de praia e sempre preso nessa questão do chaveco, né? Então era um conteúdo que ficava assim. É um chaveco o tempo todo. E aqui não, porque aqui cada um que dá a sua resposta traz um pouco de carga social, né? Tipo,
a bonitona lá que gosta de música internacional, em 2 segundos ela já, ela nem tinha ouvido a música, né? Ela já falou que não gostava da música. Então a gente consegue perceber muito mais do contexto de quem está sendo entrevistado, tanto pela música, que é a música que ele mais gosta, quanto pela reação que ele tem com a música que ele ouviu. Isso aqui, comercialmente para ele, acho que dá muito mais caldo, apesar que ele se virava muito bem nisso, né? Ele explodiu com esse formato, mas já tinha apresentado outras possibilidades dentro do feed dele para poder fazer publi. Eu notei que algumas publis, há algum tempo, era meio travado por conta dessa coisa do nego doce, nego cria, e ele meio que tentava fazer encaixar tudo aqui, mas eu acho que esse formato novo da música vai render comercialmente para ele muito mais. Achei super interessante. Agora eu quero trazer esse case de McDonald's. Não é o GC, tá, gente? Os creators foram pagos, mas foi um jeito muito inteligente, uma linguagem de UGC, sem dúvida, e um jeito muito inteligente de fazer render verba de campanha. O Mac acaba de botar meio bilhão de pessoas para assistir vídeo de gente comendo dentro do carro. É isso aí. O maior case de lançamento de produto desse ano veio de AI e não veio de uma Big Tech. Veio do McDonald's usando micro-influenciadores como mídia em escala. Enquanto a maioria das marcas ainda gasta centenas de milhões por ano anunciando em mídias onde a atenção das pessoas ou é de baixa qualidade ou simplesmente não está lá, o Mac tá virando esse jogo anunciando exatamente onde as pessoas querem ver. A marca recentemente ativou milhares de criadores de conteúdo com vídeos simples, comendo dentro do carro. E na verdade isso tá tão popular que tem até nome, chama mukbang. Você se grava comendo e falando direto com a câmera. Simples, real e direto. Muito mais próximo do que qualquer comercial extremamente roteirizado. E a sacada do Mac foi brilhante, juntar milhares de criadores com um único brief. Coma o nosso lanche do seu jeito, na sua voz, gravando um mukbang. E isso conecta tudo. Um formato atual, um produto validado e uma mensagem que soa como conversa e não como propaganda. O resultado, reações reais, provas sociais e cultura em escala. 500 milhões de visualizações, recorde de vendas, com 1/10 do custo da velha propaganda. Creators menores não são só um canal alternativo. Na minha leitura, são o maior hack de crescimento do mundo de hoje. O insight aqui é o seguinte: para de comprar mídia vazia e começa a distribuir a sua mensagem onde já tem atenção. Você trabalha com marketing e Isso eu acho genial, gente. Uma das maiores críticas que a gente já teve dentro da Creator Economy foi aos publicitários que tratavam vocês como mídia, num não entendimento de como vocês falam, do que vocês fazem, de como vocês se comunicam com a base de vocês. E com o passar do tempo, parece que algumas marcas começaram a entender isso melhor. A gente trouxe uma pesquisa aqui, acho que há uma ou há 2 semanas, que mostrava que 54% das marcas faziam cocriação. E eu lembro que eu, na época, confessei que eu fiquei assustado com o número, porque eu achava que fosse muito menos. E na época ainda que a gente viu esse número, a gente lembrou do caso que o Fabinho tinha trazido pra gente, de uma publi de bebida láctea que ele fez e que ele não conseguiu emplacar o roteiro que era mais próximo da comunidade dele, né? Aqui a gente tem uso de nano e micro como mídia, porém se expressando do jeito que eles querem se expressar, né? O convite era esse: coma do seu jeito, a única restrição é que tinha que ser dentro do carro. E isso é maravilhoso ainda, né? Porque você faz um puta estímulo ao drive-thru, enfim. O conceito é muito simples e muito genial, isso é inquestionável. E aí você pega Nano e Micro, onde eles já têm uma atenção e retenção melhores, né? Por conta de tudo isso que a gente fala o tempo todo, né? Uma conexão profunda com a comunidade de vocês. E põe grana de mídia, porque quando eu estou falando de grana de mídia, uma das maiores questões que a gente tem, que eu tenho representando criadores de conteúdo, representando vocês, é o seguinte: a maior verba do mercado de publicidade que a gente tem está em mídia. E aí mídia é spot de rádio, Rede Globo, streaming, outdoor, out of home, os cartazes de trem, de metrô, nananã. E aí tem uma parte da verba que é a parte para influência, que é muito reduzida. Porém,
quando a gente vê essa ideia aqui que o Mac trouxe, que é fazer uso dos influenciadores, porém como mídia, a gente consegue morder essa grana gigante que está aqui do outro lado. Porque daí nano e micro começa a ser visto dessa forma. Sim, é um convite simples, um desafio simples, põe verba de mídia e vamos contratar um monte de gente e de repente todo mundo vai estar comendo McDonald's dentro do carro. Genial para a marca, genial para os creators. Achei isso aqui sensacional. Mais pessoas deviam se inspirar nisso. Alguém no Brasil, alguém de beleza. Isso aqui, acho a cara de beleza isso aqui. Porém, no Brasil a gente está com um movimentão do GC mesmo, né? Manda o produto, o cara vai postar de graça, e aí, só relembrando o case de Garnier, que foi a maior distribuição, maior sampling que a gente já teve na história da publicidade, a quantidade de sachês e potinhos que foi distribuída do hidratante foi gigantesca, com um release muito bem feito, muito bem elaborado, e aí eles tiveram um alcance, não desse tamanho que o Mac teve, né, porque aqui foi pago, mas tiveram um alcance muito grande, porque aí no fim todo mundo se sentiu lisonjeado e feliz de ter recebido o novo hidratante da Garnier, foi lá e fez o post. Mas se as marcas tivessem essa sacada de pegar a verba de mídia para investir em nano e micro, seria maravilhoso, assim, acho que é uma saída linda, estratégica para todo mundo. E aí, retomando, né, a gente falou lá da Marisa Mayô, porque o Dan tinha comentado lá no nosso grupo de WhatsApp, né, com aquela curiosidade de quanto fechou a verba, de quanto foi o valor da publi, enfim, se ela foi a primeira ou não. E aí encontrei essa matéria incrível aqui no LinkedIn, Fantástico Mundo dos Influenciadores, com esse trocadilho aqui do IA no meio. E eu trouxe, pincelei partes dessa matéria para trazer para cá. E eu lembro que lá no grupo, uma das coisas que eu falei para o Danilo foi. é, não é a primeira vez que faz uso, né? A gente tem a Lu do Magalu aí, a gente tem um monte de influenciadores virtuais já. Talvez nem todos até hoje tenham sido desenvolvidos com inteligência artificial. Muito provavelmente a partir desse momento que a gente está vivendo, todos eles vão passar a ser desenvolvidos com IA, porque é muito mais simples. Vou dar uma limpadinha aqui, gente, que tá puxado. Foi, até eu estava me vendo embaçado. É, Então vamos lá, sobre o principal uso desses influx virtuais, eles sendo utilizados como ferramenta de marketing, né? E aqui a ideia de aproveitar o potencial que eles têm para que essas marcas possam cativar o público de forma inovadora e significativa. Influx virtuais são personagens digitais, né, criados com computação gráfica e inteligência artificial para conectar com audiências reais. Eles têm personalidade, valores e até relacionamentos. Eles não são ficção científica, são estratégia de marketing que já movimenta bilhões. E aqui sobre. Minha reguinha. Peraí. Sobre números, 58% das pessoas seguem pelo menos um influenciador virtual, 35% dos americanos compraram algo recomendado por um influenciador virtual em 2022 e 40% desses compradores são Gen Z e Millennials. Então é isso aí, né? Os dados não mentem, de fato, o futuro é virtual. Aqui, case comparativo entre influx virtuais e humanos. Os influenciadores virtuais não envelhecem, não ficam doentes, não têm escândalos, né? Não se envolvem em rolê de descobrir um tweet de 5 anos atrás que zoa tudo, a pessoa tem que sair do Big Brother. Eles podem estar em Paris de manhã e no Brasil à tarde. Paris Hilton já fez isso, gente. Eu lembro na minha encarnação passada no mesmo CPF, ela desfilou, eu não lembro o que estava rolando, talvez Semana de Moda em Paris mesmo. Eu não lembro se ela desfilou ou se ela assistiu um desfile lá e no final do dia ela estava na São Paulo Fashion Week assistindo um desfile da Rosa Chá. Então quem tem jatinho e disposição também consegue, não sou influenciador virtual. E eles oferecem controle total da marca, né? Isso aqui para a marca é muito confortável, né? Você ter controle total, consistência de mensagem, personalidade adaptável, nesse contraponto de que o ser humano é complicado e o ser virtual é estratégico. O
Case nacional Ludo Magalu, né? Aqui, quando ela virou torcedora do Brasil na Copa de 2022 e conseguiu uma conexão emocional e real com milhões de brasileiros. A Lu tem vários cases, né? A Lu já participou de videoclipe do Alok, enfim, é de fato a nossa. Então, ela não é a nossa pioneira, tá? Acho que ela é a mais famosa. A gente já teve várias versões da Lu. Quando a gente dá um Google, a gente percebe a primeira versão não tem essa textura de pele, enfim, a personagem foi evoluindo. O pioneiro dessa história toda é o Pinguinzinho do Ponto Frio, gente. Ele foi o primeiro mascote brasileiro a virar influenciador digital. Muito uso dele em Twitter, em meme e campanha publicitária, e virou ref para influenciadores humanos, provando que a personalidade importa mais do que a existência física. Cases gringos, Nobody Sausage fez Hugo Boss, teve 32 mil curtidas, centenas de comentários positivos. Eu adoro esse personagenzinho. Ele é feito por um brasileiro. E aqui, boa. Geralmente, quando a gente vê os conteúdos dele, são coisas meio nonsense, tipo isso. Eu carregando meu telefone antes de sair. E eu confesso que eu sou exatamente isso. E até surfar em tendências, né? Então, tudo que é viralzinho, que é fácil, que tá bombando, essas trendzinhas que todo mundo faz, eles também entram com o personagem pra fazer. Dá-me um quê? Um quê? Um quê? Um quê? Um quê? E é sempre nesse rolê mega nonsense. Curto, acho bem divertido. Cases de sucesso, ainda nos cases internacionais de sucesso, a gente tem a Lil Miquela. Essa aqui é das antigas, né? Aqui ela ativando Prada. No começo, quase todo o feed dela era feito de álbum, de estático mesmo. Era só carrossel estático dela. Com o passar do tempo, a gente começou a ver a Lil interagindo com outras pessoas em vídeo e no estático também. Aqui é uma campanha que ela está fazendo para prevenção do câncer, e aqui uma campanha que ela assinou com a Prada. E eu peguei esse videozinho aqui, que é meio que uma mistura dos estáticos e dos vídeos, eu achei legal, é o recap do ano de 2024 dela. And with that, the 2024 season comes to an end. Eu acho incrível porque ela tem um storytelling que é muito bem feito, né? Você viu, tem a ver a mudança dela, ela carregando caixa. De fato, é um personagem que foi desenvolvido com muita profundidade, no sentido de que ela começou bem na época que as creators de estilo de vida estavam bombando, então ela ainda segue essa fórmula de lifestyle, né? Então a gente de fato consegue acompanhar a vida dela, diferente da Lu do Magalu, que apesar de ter muito post com a Lu, a gente não entende muito bem qual é o bastidor da vida da Lu, a gente não sabe se ela tá saindo com amigos, qual é a cor que ela mais gosta, o perfume que ela usa. A Lil não, ela tem todo esse histórico. Então, quem segue há algum tempo entende todo o histórico humanizado que a personagem tem. E aqui, quando a gente tem um flop, né? A Nunuri fez uma publi de maquiagem para Dior e aí todo mundo caiu matando, no sentido de como você vai mostrar o efeito da make numa numa personagem virtual e mais ainda, né? Ela tem bem essa cara de boneca, né? Meio Bratz, meio
meio anime, enfim. E aí fica ainda mais complicado de você falar de maquiagem e efeito de cor, de textura. Na época que ela fez o vídeo se maquiando, tem foto de bastidor dela no backstage. A Dior subiu nos stories, né? Então tem o maquiador da Dior, o nome fodão lá da Dior, um dos heads de make da Dior, fazendo a maquiagem dela antes dela entrar no suposto estúdio para ser fotografada, enfim. Gerou um buzz, mas teve essa ressaca do que complicado você querer que eu entenda o efeito de uma maquiagem assim, né? Numa boneca. E a tal da autenticidade, gente? Pessoas se conectam com coisas não reais todos os dias. Filmes, séries, livros geram emoções verdadeiras. Influenciadores virtuais funcionam igual. Se o envolvimento é autêntico, quem se importa se são reais? A autenticidade está na conexão e não na existência física. Até a página 5 aqui eu vou ter que concordar com o nosso amigo lá do LinkedIn, porque, sim, as pessoas se conectam com coisas não reais todos os dias, mas o clichê da publicidade de que pessoas se conectam com pessoas segue valendo. Tanto que todas essas personagens que a gente viu, mesmo o Salsichinha lá, eles são humanoides, né? Ou eles são humanoides ou eles são humanizados. Então a gente segue se conectando com pessoas. São personagens com profundidade, que foram bem desenvolvidos, enfim. Então, eles não estão muito nessa categoria de coisas não reais, né? Ele cita aqui livros, enfim. Elas têm características que são super-humanas. Como oportunidade para marcas, explorar caminhos criativos que são únicos, conquistar a geração Z e millennials com novidade tecnológica, transcender barreira geográfica e linguística, aumentar a diversidade e representação sem limitações físicas. Isso aqui é uma esperança, né, gente? Porque a gente não está conseguindo aumentar a diversidade e representação nem entre humanos, quiçá com os virtuais. E sim, as possibilidades são infinitas, né? Porque a gente está falando de inteligência artificial ou de programação, que deixa tudo muito mais simples. A revolução dos influx virtuais. A realidade aumentada e virtual vão confundir ainda mais os limites. Séries estreladas por inteligência artificial, testes virtuais, jogos envolventes, envolventes no sentido de que você põe o seu óculos Google e que chega num universo, né, que te envolve e você experimenta tudo aquilo. Os influenciadores virtuais serão rostos familiares guiando o público para novos mundos digitais. Não é tendência, é realidade, fato. E a gente vai ver cada vez mais mesmo. Aqui, nossa, eu lembrei muito da Laila quando eu vi esse vídeo, gente. Então bora lá, vamos pro vídeo e depois a gente fala. Beleza só é considerada fútil porque é dominada por mulheres. Apesar dos símbolos de beleza serem vistos como fúteis, os tipos de cabelo falam muito sobre uma sociedade. No Egito Antigo, homens e mulheres usavam peruca tanto para facilitar a higiene quanto como símbolo de status social. Na Grécia, as mulheres trançavam o cabelo para representar pureza e controle. Já um cabelo solto era sinal de descontrole e selvageria. E cortar o cabelo era sinal de luto. Já no Senegal, as mães trançavam o cabelo das filhas para mostrar ancestralidade e até proteção espiritual. E na modernidade, o cabelo tem várias referências do cinema. Desde hairspray num cabelo alto e construído num sinal de status, porque você tinha tempo e recurso pra performar esse ideal de feminilidade. Ou Foxy Brown, que foi uma das primeiras personagens femininas a usar um black power no cinema. Ou a Cruella de Vil, com o cabelo dividido ao meio, contrastando com ela mesma, mostrando dualidade e desequilíbrio. Nosso cabelo sempre comunica alguma coisa, todo elemento estético é carregado de significado. E é por isso que eu uso o soft color da vela, pra deixar a cor bem vibrante. A minha Pegadinha do malandro, era uma publi. E é isso, né? É sobre, né? A treta de você fazer o que você não conseguiu fazer com a bebida láctea lá, né, Fabinho? É isso, né? Ela já estava com a gente, já tinha a nossa atenção, entregou um conteúdo super politizado, né? Falando de como o cabelo, a representatividade do cabelo na vida das mulheres, traçando essa linha temporal fenomenal para lá no final largar um soft color assim na nossa cara. E é isso, né? Uma publi sem cara de publi. E lembrei da Laila por isso, né? Tanto a Laila quanto o Fabinho, a gente falou muito em um dos nossos encontros sobre isso. E eu lembro que no grupo eu soltei um outro da Ilora que não era tão genial quanto esse. Esse eu achei sensacional. Esse e o mais antigo ainda, que quando a gente estava discutindo eu citei, que eu não consegui encontrar no feed dela, porque ela postou há muito tempo, que é quando ela conta todo o histórico do acidente de carro dela, da recuperação e toda a superação que ela viveu, e no final era uma publi para tomar vacina na Drogazil, assim. Aquilo, eu falei, meu, é muito gênio. Mas o legal é que ela falou no final, né? Hoje tem algumas Sim, marcas que não não deixam falar deixa. no final, não, né?
As marcas vacilam muito em relação a isso, porque na real o cagaço, Fabio, é a coisa do você tem 3 segundos para conquistar a sua audiência. Então as marcas acham que ninguém vai ficar até o final do vídeo e ouvir o nome da marca, sendo que um vídeo desse, obviamente, possibilita uma retenção que é muito maior, né? A Elora já costuma usar esse formato, mas quando ela faz publi, você percebe que tem mais qualidade, né? Ela aluga objetos de cena, monta cenários. Nesse caso aí na legenda ela botou lá toda a galera que ajudou ela a fazer o vídeo, né? Imagina, o vídeo tá com 5.000 curtidas, imagina a quantidade de visualização que isso tem. Só que aí provar isso para a marca fica difícil, né? De não, eu vou conseguir levar a audiência até o final. E mais do que isso, assim, acho que o cagaço da marca em arregar e não topar fazer esse tipo de publi, né? Nem toda marca é igual a Vela com soft color. É, audiência qualificada. Porque por mais que você perca algumas pessoas no começo do vídeo, quem ficou até o final se envolve com a marca soft color de um jeito muito diferente de quem abriu o vídeo e ouviu. Oi, gente, a Soft Color me convidou. Pronto, já era. Se ele mandou Soft Color me convidou, o cara scrollou na hora, né? Mas enfim, algumas marcas ainda são super prepotentes e acham que elas são especiais e que as pessoas vão gostar de, de assistir uma publi que fala o nome delas, né? Imediatamente, assim, que não privilegia conteúdo. Aí eu achei um outro conteúdo desse mesmo senhor ali o Aleu, esse mesmo senhor que a gente analisou ah, o artigo anterior dele, onde ele fala sobre os highlights de 2025. Eu peguei alguns só, tá? Peguei o que eu entendi que eram mais relevantes para poder discutir aqui com vocês. O primeiro deles, que é o que a gente já vem falando muito aqui, é esse fim da dependência das marcas, né? E esse novo mindset onde o influenciador sai desse modelo de só fazer publi para poder lançar produto próprio ou virar afiliado estratégico. E usar a própria audiência para poder vender isso, né? Ao invés de ficar mendigando parceria, a ideia é que vocês virem CEOs da sua própria marca. E essa outra questão que eu achei muito interessante também, que não basta mais ser apenas criativo. Você tem que ser criativo, ágil e profissional, né? E aqui essa crítica que os creators pecam na pré-venda e no pós-venda, eles demoram para responder, não entendem o briefing direito e ele sinaliza que em 2025 vai ser valorizado quem entregar com criatividade e excelência operacional. Sobre pós-venda, uma das coisas que eu acho que acho que é um pecado mesmo, que todo mundo tinha que fazer, a gente está muito acostumado a entregar os prints para a agência e a agência repassa para o cliente. E aí eu cheguei até a fazer um vídeo sobre isso, perguntando se você faz debriefing da sua publi, né? Porque o debriefing é algo que é muito mais importante para você do que para a marca. Para além do número, da quantidade de engajamento, que ok, é incrível, a gente consegue se provar e se legitimar no mercado com isso, mas quando você faz um debriefing da sua publi, você consegue entender se você, por exemplo, ganhou dinheiro com essa publi. E aí vou pegar como exemplo a Elora, que a gente acabou de ver ali. Na legenda ela cita 3 profissionais que ajudaram ela, uma na captação, captou e dirigiu, uma produtora, e eu não estou lembrando a terceira. Eu não sei se são só 2, mas enfim, ela tem uma mini equipe que atuou com ela. Ela alugou todos esses objetos de cena aí, e aí eu sei disso porque nos stories ela já mostrou de outras publis que ela fez, o lugar onde ela faz a locação, enfim. E e aí, será que o que ela ganhou deu para pagar a equipe? Será que o que ela ganhou deu para pagar todos os produtos? Será que o que ela ganhou paga a hora de trabalho dela, né? Porque tem mais essa. Pouquíssimos criadores de conteúdo calculam quanto custa a hora de trabalho, né? Essa continha assim que é super técnica, que todo profissional faz para saber quanto custa a hora da consultoria dele, enfim. O criador de conteúdo também tinha que fazer. Então acho que o debriefing entra muito nesse lugar. O debriefing também deveria incluir
um social listening, ou seja, uma pesquisa ali nos comentários para entender o que foi comentado sobre a publi que você subiu, se as pessoas estão falando mais de você ou mais sobre as marcas, qual é a temperatura desses comentários, são bons comentários, é só um emoji, tem coisa relevante ali. Isso tudo seria não, é fundamental para vocês entenderem se a entrega que vocês estão fazendo é uma entrega boa ou não. Porque por mais que a marca não peça um debriefing, ela termina ali nos prints dos analytics, quando você sabe se o que você está fazendo é bom ou não, você consegue ou corrigir ou de alguma forma melhorar se o que você já fez foi muito bom. E entender como reduzir custo, entender se você pode trazer mais um profissional. Sei lá, eu, de repente, ali, de novo, vamos hipoteticamente aqui pegar a Elora. Vamos imaginar que ela teve um calcanhar de produção, porque no dia ela gravou na casa dela, e a equipe ficou, sei lá, 8, 10 horas na casa dela e elas comeram super mal porque ninguém tinha pensado em como, de novo, né? Tudo hipotético, porque ninguém tinha pensado em comida. E aí tiveram que pedir um lanche, comer alguma coisa meio improvisada, e isso acabou atrapalhando no rendimento do time. Se você faz um debriefing e entende se seus custos estão, além de toda a parte estratégica, né, gente? Mas se você entende como estão seus custos e percebe que de repente você pode contratar um catering simples, mas um catering para você ter ali no dia, e aí todo mundo comer bem, tranquilo, e você ganhar mais tempo e ganhar produtividade, porque uma equipe que está trabalhando há 8 horas à base de amendoim ou lanchinho da Dona Deola, Damiana acho que viveu comigo essa fase. Damiana, você tá aí? Ou você tava mentindo que você tá aí? Tava mentindo, olha só. Damiana, quando trabalhou como produtora comigo, a gente teve uma fase que a gente morria de vergonha, assim, porque a real era que a revista só tinha grana. A gente tinha uma parceria. O rolê era assim. A gente tinha uma parceria com a Dona Deola que dava para faturar. Então a gente conseguia fazer a compra sem ter que pagar no caixa. Eles emitiam a nota, mandava para o financeiro pagava. Então, para as redações, isso era muito fácil, né? A gente parava lá na Dona Deola, escolhia as coisas, pegava a nota fiscal, já mandava para o financeiro pagava e não tinha essa coisa de alguém liberar uma verba, botar o dinheiro na nossa mão, nota fiscal, comprovar, nananana. A desvantagem é que o nosso catering era sempre sanduichinho. E aí, quando você está falando de moda, né? é, a maioria das modelos não curte comer sanduichinho, os fotógrafos acham Eu já ouvi de um fotógrafo, ele virou e falou assim: minha equipe não vai ficar comendo sanduíche, Eugênio. Eu vou comprar almoço para minha equipe. E eu tive que ser super sincero com ele. Eu falei: eu entendo a situação, mas eu não vou reembolsar teu almoço. Você tá ligado nisso, né? Porque o que a minha redação me dá como almoço é isso que está em cima da mesa. Eu entendo que isso não é o ideal para sua equipe, acho louvável que você se preocupe com o seu time, acho incrível você comprar um almoço deles. Minha equipe vai comer o sanduichinho porque é isso que a minha empresa me dá. E se você quer cobrir o gasto aí de almoço da sua, beleza, mas eu não tenho como apresentar a nota fiscal do almoço do seu time. Uó, né? É nesse ponto que chega a negociação, gente, quando você trabalha numa revista. E. Nossa, por que que eu entrei nesse rolê, gente? De falar de que. Ah, porque quando você faz o debriefing, você consegue perceber outras necessidades ou melhorias que você pode aplicar dentro do seu trabalho. Experimentem fazer debriefing, gente. É algo assim que muda o jogo. Por exemplo, quando eu fiz o debriefing do. Fala, Fabinho. Você tem algum modelinho para a gente ter uma noção? Porque o que que eu faço geralmente, né? Agora, que eu fiz um tempo e agora que estava sem fazer também, eu montava um próprio PDFzinho, eu colava os analytics e aí colocava alguns comentários também, mas nada um pouco mais profundo que isso, sabe? Eu usei uma versão, eu preciso entender como ela tá e entender o que, que tem de informação sensível, mas eu posso trazer aqui para vocês, mas eu fiz um debriefing eh, da, da imersão presencial ao vivo que você estava. E ali eu reuni oh meu Deus, o relatório de gestão de tráfego, botei uma lista com todos os custos que eu tive, quais eram as vendas. Eu tive outras fontes também, mas todas as fontes de informação que eu tive sobre o evento, eu reuni, joguei na inteligência artificial e pedi o debriefing
e dei, né? Isso é sempre importante, gente. Quando você for dar a instrução para IA, antes de sair fazendo, se você tiver alguma dúvida, me pergunta. Só executa a ação se de fato você já tiver entendido tudo. E aí ele me perguntou as informações que ele queria, mas ficou muito simples de fazer o debriefing, assim. Inclusive, conforme ele ia entregando as coisas, eu percebi, não, teve um outro custo, teve um outro detalhe, eu pedia para ele ir reescrevendo a partir dos novos inputs, mas a melhor coisa é pega a tua inteligência artificial preferida e deixa o trampo na mão dela, assim. Você vai ter um debriefing super bem feito e fácil de ser aplicado. Empreendedorismo forçado. Profissionais de elite vão virar empresários, porque o mercado não vai mais absorver o seu conhecimento mais valor como funcionários. É se virar nos 30 no empreendedorismo ou aceitar ser subvalorizado. O mercado vai empurrar talentos para a independência. E aqui eu já peguei uma outra matéria, né, a partir desse insight do carinha do LinkedIn, eu achei essa matéria do G1, onde mostra Camila Coutinho, Alexandre Lucas e Lu Ferreira trabalhando e o trabalho que eles têm para além da criação de conteúdo com esse empreendedorismo dentro da Creator Economy. Então a Camila Coutinho, que foi uma das primeiras blogueiras de moda do Brasil, né, diz que a vontade de criar uma marca de beleza surgiu depois que ela foi plagiada. Um concorrente tentou criar uma linha que se chamava Garota Estúpida e ela entrou com o processo, tirou a marca do mercado e a partir dessa experiência ela sacou que ela estava vacilando e que estava na hora dela ter uma linha dela, né? Se as pessoas já estavam usando o nome dela para ter uma linha de beleza, nada mais faz mais sentido do que ela ter a própria linha dela. E ela conta que foi uma decisão pensando no futuro, porque tem um negócio apoiado na sua vida, na sua imagem, faz tudo depender de você. E se eu sofrer um acidente, ficar doente, tiver um burnout, foi uma medida para poder tirar esse foco de mim. Conta bonita. Deixa eu tomar um golinho d'água, gente. Aqui a gente tem a Lu Ferreira, que durante a pandemia começou a criar muito conteúdo sobre vida saudável e criou uma comunidade para quem queria seguir o mesmo caminho. Então, inicialmente ela tinha um hobby de rabiscar, de brincar com código de programação durante a adolescência, e daí nasceu a habilidade que ela tem de fazer layout online. Ela seguiu carreira no design gráfico e se tornou responsável por projetos digitais em todos os empregos que ela passou. Abre aspas, o web design estava nascendo junto comigo, junto com a minha geração. Mas isso durou pouco, porque como projeto paralelo ela criou um blog. Estamos falando da galera do tempo do blog, hein, gente? Das antigas, quando tudo era mato. Criou um blog pessoal de resenha gastronômica, que ela chamou de Chata de Galocha. E o nome já dava uma pista simpática do nível de exigência que ela teria nas avaliações. Abre aspas. O blog tinha acesso, mas foi deslanchar quando eu comecei a falar de beleza. Aliás, eu conheci a Chata de Galocha falando de beleza, eu nem sabia que ela já tinha falado de gastronomia. Junto com aquela primeira geração dos blogs de estilo do Brasil. Cheguei a trabalhar em uma revista feminina e o blog viralizou a minha revista. Que louco, né? O blog viralizar a revista. E aqui, como último case que essa matéria do G1 tinha, trazia o Histórias de Terapia. Lucas e Alexandre Simone, co-criador da Ideia de Sucesso, deixaram suas carreiras na área de comunicação para investir em consolidar um negócio dentro de uma produtora de conteúdo que toca a marca Histórias de Terapia. Lucas e Alexandre equilibraram o fluxo de caixa, fazendo também parceria comercial com marca, Publi, e passaram a diversificar trabalhos para além da internet. Eles licenciaram a marca para um canal de TV aberta e vão apresentar um programa e vão lançar um livro também. Então aqui a gente já está falando de licenciamento, né? Licenciou para TV e licenciou também para a editora poder publicar um livro. Abre aspas, nosso canal é diferente dos canais de youtubers mais tradicionais, que é uma pessoa falando sobre o que pensa. A gente é quase um veículo de comunicação, uma empresa de comunicação junto com o creator. É uma mistura muito bonitinha, define Alexandre. E aí, voltando lá para o artigo do carinha do LinkedIn com uso estratégico, para além do parabéns pelo novo cargo. E ele aponta que o LinkedIn vai virar uma ferramenta de fomento da categoria, com pensamentos, cases, críticas e referências. Quem não escrever e não interagir vai ficar invisível. Sua presença no LinkedIn define a sua relevância no mercado. E aqui aquele puxão de orelha, que eu tenho certeza que
que o perfil do LinkedIn de vocês está tudo cagado no maio branco, tenho certeza absoluta. E aí, se vocês são um nome marca e se vocês são uma empresa e todo mundo, a cada encontro, quando eu repito isso aqui, todo mundo concorda que é uma empresa, todo mundo concorda que é um nome marca, mas está todo mundo com o LinkedIn zoado. Então, bora correr lá e ajudar e atualizar esse LinkedIn. Por que que é legal fazer uso estratégico do LinkedIn? O tomador de decisão, o cara que está com a caneta na mão, ele está lá. E a equipe inteira dele está lá. Se você entende uma forma de criar conteúdo no LinkedIn como criador de conteúdo, contando a trajetória da sua empresa, você consegue construir autoridade mostrando que você é mais do que um rostinho bonito fazendo vlog, mostrando que de fato você se entende como uma marca. Então, um exemplo, vamos voltar no exemplo anterior, um debriefing que deu bom, você fez uma publi, ficou com um puta debriefing, isso rende um conteúdo de LinkedIn. Você explicando como foi esse passo a passo do debriefing, como você realizou tudo isso, por que que você fez o debriefing, qualquer coisa que te posicione como profissional da criação de conteúdo serve como conteúdo no LinkedIn. Ahn, Aquele meu, acho que eu comentei já com vocês isso, aquele meu, o carrossel da DM9 performou bem no LinkedIn, eu gostei bastante do que rolou com ele, mas até então as melhores performances ainda estavam com coisas de texto, mas eu saquei que o carrossel performou tipo 3 vezes mais do que textão, né? LinkedIn costuma gostar muito de textão em primeira pessoa, quase com um tom heróico, assim, como se você tivesse desbravado o mercado de trabalho por uma ideia genial que você teve, bibibi, bobobó. Entendam aí como daria para vocês, fazendo uso de inteligência artificial, é, pensar em algum tipo, reutilizar conteúdos que vocês já tenham, né, como esse exemplo do debriefing de publi ou qualquer outra coisa que vocês tenham, ou uma otimização de roteiro que vocês fizeram, enfim, pensar em formas de vocês se exibirem lá dentro. A bolha lá é menor, sabe? Principalmente no caso de vocês, que são criadores de conteúdo. É importante mijar nesse postinho, porque toda a galera de publicidade está lá dentro e está de olho no que está acontecendo. Um outro ponto, live marketing integrado. Os influenciadores vão entrar no planejamento. Isso aqui é incrível para gente, porque o que acontece é que o marketing de influência hoje entra no planejamento, né? Qual é a verba que a marca vai destinar para influência esse ano? Qual é a estratégia de influência que a marca vai ter esse ano? Mas quando você, criador de conteúdo, entra no planejamento, a mordida que você dá nesse orçamento é maior, porque, de novo, deixa de ser uma coisa genérica do orçamento de influência para ter o seu nome sendo citado dentro do planejamento dos caras. E aqui ele traz como exemplo o live marketing se integrando com o marketing de influência desde o início dos projetos, né, quando de fato a gente ainda está no planejamento. E ele aponta aqui que as empresas que pensarem só na ativação final vão perder espaço estratégico. Como exemplo, eu trouxe essa live commerce que a Larissa Manoela e a Maísa fizeram com a CIMED, onde elas conseguiram faturar 40 milhões em 20 minutos. Lembrando aqui, deixando claro, tá, gente? Isso aqui foi uma live commerce e o que ele está defendendo aqui é live marketing, são coisas distintas. Live commerce ela é feita para venda mesmo, o principal foco é esse. E fiz questão de trazer um exemplo com criadores de conteúdo para vocês verem que dá para vocês se encaixarem nas duas coisas. Mas a proposta que ele traz aqui é de live marketing, que é uma live de experiência, onde o cara vai usar a sua base para poder proporcionar uma experiência para a audiência. Então, o objetivo final não necessariamente é vender, mas é uma continuidade daquele conceito de experiências que os publicitários adoram e que usam muito em ativações que são presenciais. Guerra dos budgets, marcas com super budgets. E aqui a gente começa a ficar animado até entender que esses super budgets vão parar nas agências que chegam nos influenciadores com migalhas. É entrar no jogo ou sair do jogo. A concorrência vai ser cruel, nano e micro influenciadores vão dominar campanhas com impulsionamento de mídia.
Isso aqui é meio que a gente já está vivendo, né? A gente já entendeu que existe um monte de intermediário até o dinheiro chegar na gente. Quando o dinheiro chega na gente, ele chega desse tamanhozinho, porque teve um monte de coisa que aconteceu antes, um monte de intermediário e está todo mundo comissionando em cima disso. Porém, seguir nesses apontamentos de que nano e micro influenciadores vão passar a dominar campanhas, né? E percebam que há 2 anos a gente falava isso, nano e micro influenciador vai dominar a campanha porque eles têm um engajamento melhor. E as marcas foram sacando isso, a presença de vocês nas campanhas acabou crescendo, mas agora, cada vez mais, a gente vem vendo usos estratégicos de nano e micro creators em campanhas, né? Aqui, por exemplo, ele cita com impulsionamento de mídia. Eu trabalhei numa agência que era muito comum, todas as vezes que a agência montava a estratégia, a gente já incluía no escopo do creator um vídeo de 15 segundos e um vídeo de 30 segundos para ser usado como asset. Esse vídeo rodava em campanha Dark Post, que pode ser visto como um impulsionamento de mídia. Né? O impulsionamento de mídia ao pé da letra é impulsionar o conteúdo que você fez, mas quando você tem esses dois assets de 15 20 e 30 segundos e põe grana de mídia, mesmo rodando em Dark Post, também é fazer um uso do creator como asset para poder distribuir mídia. E outra tendência é o burnout profissional, né? Ele diz que 2025 vai ser um tempo onde a gente não vai ter referências, a gente vai ter muito vai, e pouco calma lá, e se, né? Porque esse calma lá e se, e às vezes isso é o divisor de águas, né? Onde vem a ideia genial, ou então onde você percebe coisas que podem virar crises no futuro, enfim. Mas ele segue dizendo aqui que 2025 vai continuar entregando quantidade sem qualidade, torcendo para o vídeo legal. E quem não parar para pensar vai quebrar fisicamente e mentalmente. Essa análise que ele faz é uma análise super dura de mercado, assim, mas eu achei importante dividir isso com vocês, porque a gente sabe que o mercado não é um morango, né? Tá muito mais próximo disso aqui, tá muito mais próximo do vai, do que calma lá e se, vamos fazer uma reunião de conceito, enfim. Mas só para a gente seguir alinhado com esses pontos. Segmentos em alta, 5 nichos que vão explodir. Humor cotidiano, então perfis que traduzem personagens e situações da vida que conseguem inserir as trends com seus jeitinhos. E isso aqui me lembrou muito o estilo dos creators virtuais, né? É exatamente isso que eles são, personagens e situações da vida inserindo trend com o jeitinho desses creators. Gastronomia, com perfis que sejam criativos dentro do segmento. Identificação direta, perfis que são pessoas comuns vivendo suas vidas, vivendo em suas próprias situações. Isso aqui, gente, da identificação direta, tá um pouco próximo do creator de lifestyle e a gente já entendeu que isso aqui está em declínio, né? Então a gente tem que ter uma certa ressalva aqui quando ele afirma essa segunda parte. Creators de maquiagem e skincare, perfis que publicam sobre dicas e criam conteúdo sobre o tema, podendo inclusive ser de puro entretenimento. Maquiagem é um dos maiores segmentos de beleza em geral, né? Aqui maquiagem a gente pode entender também como produtos de higiene e beleza, que nada mais são do que esses produtinhos mais simples, e não necessariamente make. Já é meio que sempre foi, né, um dos principais nichos, assim como moda. Lembrando que maquiagem, higiene e beleza tem muito mais dinheiro do que moda. Moda geralmente quer ficar permutando as coisas. Vide lá aquela marca de roupa que é uma sigla com 3 letras, que todo influenciador, eu nunca consegui entender isso, porque todo influenciador quer usar essa marca, e a marca vive permutando tudo e todo mundo fica exibindo essa marca aí da sigla de 3 letras que começa com B, termina com W, sem ganhar nenhum tostão. Futebol, o esporte vem com tudo, 2025 vai ser bem legal, 2026 vai ser melhor ainda. Não sei vocês, mas eu detesto futebol, não tenho nenhum influenciador que trabalhe com futebol, Deus é mais. Então fica aí, se alguém aqui tá arriscando no futebol, boa sorte para vocês na criação de conteúdo de futebol em 2025. Mas então aqui pra gente interessa humor cotidiano, gastronomia, make, skincare. Se de alguma forma vocês perceberem que dá para introduzir isso aqui no cotidiano de vocês, acho que vale brincar.
Fabinho já tem um pouco de humor cotidiano no conteúdo. Laila consegue introduzir gastronomia com muita facilidade no conteúdo dela, porque como já tem essa coisa da preta metida, começar a falar de comida chique também é dois palitos. Enfim, pensem na possibilidade assim de tentar testar alguma coisa nesses três tópicos ou nesses quatro, vai, quem quiser se arriscar aí com futebol, nesses três tópicos para ver se dá bom, para ver se de repente vocês não conseguem abrir mais um nicho de produção de conteúdo dentro do que vocês tradicionalmente já fazem. Vamos falar de Cannes? Aqui, especificamente, a gente vai ver a Bia Granja, gente, para quem não sabe, a Bia Granja fundou o YouPix, hoje ela não tá mais no YouPix, ela vendeu a parte dela para Rafa Lotto e segue estudando Creator Economy e teve um ano sabático aí o ano passado, enfim, e tô ansiosíssimo para entender qual vai ser o próximo projeto da Bia, admiro demais o trampo dela, o que ela fez com a YouPix, assim, a YouPix acho que completou 15 anos, de fato virou uma referência. A empresa se transformou muito ao longo desses anos de Creator Economy, né, desses 15 anos, mas ainda assim, máximo respeito e uma puta referência. E aqui é um resumão, né, das três coisas que, segundo a Bia, Cannes Lions está obcecada. Bora lá. Com o que Cannes Lions está obcecado esse ano? São três coisas na minha cabeça, depois de passar 89 dias aqui assistindo os painéis. Acho que a primeira coisa é propriedade intelectual, não só para criadores de conteúdo, né, mas para marcas também, empresas de mídia. Todo mundo quer ser dono de uma marca de conteúdo, de um formato específico que é repetível e que permita a eles, a partir do conteúdo, criar comunidade, produto e negócios De novo o rolê do formato, hein, gente? Formato repetível. variados. Então eu vi cases de criadores de conteúdo como a Alice do Mad Realities, que é um estúdio de criação de conteúdo bem Gen Z. Ela fala, cara, a gente é obcecado por formato, porque é a partir desse formato que eu consigo desdobrar tudo isso em outras coisas. O que tem valor hoje é não só viralizar com vídeo, mas criar esses sistemas de significado cultural a partir do conteúdo. E as marcas também entraram nessa história, elas não querem mais entrar. Eu achei isso incrível, gente. Sistemas de significado cultural a partir do conteúdo. É bem diferente de um conteúdinho fast food para viralizar um negócio rapidinho. Quando ela lança essa de sistema de significado cultural, a gente está falando de legado. A gente falando de uma linguagem que é super profunda e representativa do trampo de vocês. Entrar em relações superficiais e rápidas com os criadores. Elas querem poder co-criar e também não só usar essas histórias como mídia, mas como ativo. Segunda obsessão, sistemas. Principalmente quando a gente fala de AI, né, da inteligência artificial, é como uma ferramenta que nos permite fazer coisas com processos muito claros e replicáveis. Não tem mais coisa com improviso. O Creator não faz mais nada de forma improvisada. A Fallen Media, que é uma empresa que cria produtos de conteúdo no TikTok, ela falou, cara, a gente faz tudo com estrutura de série, de TV. E foi muito legal, por exemplo, marcas como o Duolingo também estão implementando isso, não só no seu dia a dia de criação de conteúdo. Por que o Duo consegue ser tão divertido, rápido e ágil? Porque eles transformaram essa criatividade picante deles, né, em um sistema replicável. Então está tudo sistematizado, principalmente com AI, e as marcas também. Todos os painéis de marketing influência, quase, assim, não quase todos, mas muitos deles eram intitulados tipo novo playbook, ou seja, a nova forma de fazer. Porque você tem um framework bem organizado, você sai 80 mil pontos na frente em todos os casos. E a terceira obsessão é a humanidade, a nossa humanidade, né, frente à ameaça da inteligência artificial. O VP da Apple abriu o evento falando sobre isso, como o ser humano, o toque humano é nosso superpoder. E eu não sei se isso é uma visão otimista ou ingênua, né, porque vários outros painéis já apontaram como a inteligência artificial já consegue emular a nossa humanidade, em termos de empatia, emoção, storytelling, ou seja, humanidade é realmente humano ou humanidade está virando uma estética, né, nesse campo da criatividade e que a AI vai conseguir reproduzir logo mais. Então, com isso tudo, a pergunta que ficou para mim é o que de fato é nosso, o que de fato é irreproduzível nesse campo da criação, da criatividade, da creator economy, que a AI não vai se apropriar. O que você acha? Eu confesso que eu acredito que a humanidade já virou uma estética assim.
exatamente por conta desse refinamento que a inteligência artificial tem hoje para conseguir emular isso, como a própria Bia disse, né, e replicar isso que a gente chama de humanidade, mas sem sombra de dúvida a gente precisa de um bom humano por trás dando conta do rolê todo, porque senão a gente não sobe essa lona de circo. E aí, em contraponto a Kanye, eu quero trazer SXSW, que também. Ah, isso mesmo, SXSW e Inteligência Artificial. Bati o olho e falei, nossa, esse título ficou estranho, não estava entendendo nada. É, eles mandaram, meio mensagem, mandou um correspondente para SXSW, a versão de Londres. SXSW é um dos principais eventos sobre audiovisual e, e, e fãs, gente. Sim, sim. E fandoms em geral. Os criadores de conteúdo também estão muito presentes lá. É uma feira que é super organizada, dividida em 3 setores bem específicos. E todo mundo da indústria também está lá. Todos os estúdios de Hollywood, todos os streamings estão lá, enfim. Todas as vezes que a gente fala sobre tendência em audiovisual, a gente fala sobre esse XSW e a criação de conteúdo invariavelmente resvala muito na produção, no audiovisual, né? O trabalho que uma agência demora 2 semanas agora pode ser feito. E só para trazer um pouquinho mais de contexto para vocês, esse vídeo vai falar sobre a WPP Open Hub. A WPP é uma das maiores agências de publicidade do mundo e eles criaram um hub de inteligência artificial para poder integrar todas as áreas da agência. Então, todos os. Ai, nossa, gente. Putz, eu tinha um vídeo incrível que me escapa. Eu não sei se eu não salvei na pastinha aqui da comunidade, que era um vídeo da Coca-Cola, que fez algo muito. Vou contar a história da Coca-Cola primeiro, antes da gente entrar na WPP. O que a Coca-Cola fez? Desenvolveu uma plataforma também de inteligência artificial e subiu nessa plataforma todo o manual de marca com todas as variações possíveis. Então, todas as agências, e a ideia não era demitir as agências, a ideia era dar subsídios para que as agências pudessem eliminar esse trabalho de ficar lendo o playbook, lendo o manual de marca, entendendo as adaptações e destinar esse tempo para a parte criativa mesmo. Então a própria Coca-Cola montou essa plataforma que todas as agências que trabalham para a marca no mundo têm acesso. Então o trabalho sujo relacionado à identidade visual e branding deles, a plataforma já faz, para que as agências possam pensar só na parte criativa. E aqui, isso é um exemplo de marca, né? Usando a inteligência artificial para otimizar os processos de marca. E o que a gente está vendo aqui com a WPP Open Hub é uma agência utilizando uma plataforma, utilizando a inteligência artificial como plataforma para poder ligar todas as áreas da agência e otimizar o trabalho interno deles. Feito por uma IA em 4 minutos. E não sou eu que estou falando, foi o Mark Reed aqui no SXSW Londres e eu acho que a gente precisa falar sobre isso. O CEO da WPP foi entrevistado e 90% do papo foi sobre IA. Ele apresentou o WPP Open, um hub de inteligência artificial com diversos agentes, que vão do briefing ao produto final. Na teoria parece incrível, conectando diversas IAs, interface Node-Base, eu fiquei com muita vontade de testar, inclusive. Mas aí ele foi questionado se isso impacta em redução de pessoas no time. E a resposta foi, não há dúvidas de que para fazer o trabalho que fazemos hoje, haverá menos pessoas envolvidas. Então aquele papo de que você não vai ser substituído por IA, mas por alguém que sabe usar IA melhor, não faz mais tanto sentido, porque uma pessoa usando IA, ela não substitui somente uma. Ela substitui dezenas e no futuro serão centenas. Não à toa, o CEO da Anthropic acredita que 50% dos trabalhos de nível júnior serão extintos. E esse foi um dos assuntos discutidos em outro painel chamado AI versus Human Agents, com o fundador da Iconic e a vice-presidente da Adidas. Eles falaram sobre a importância de ter plano de transferência de conhecimento dos líderes e sobre o que consideram mais importante para profissionais de comunicação hoje: bom gosto, cultura e comunidade. Para saber direcionar e escolher o que é bom de verdade, agora que Então, no final, quando a gente fala que o profissional precisa ter bom gosto, cultura, a gente segue falando de qualidades que são bem relacionadas ao profissional humano mesmo, né? Na verdade, esses profissionais vão acabar funcionando mais como curadores de conhecimento para que a inteligência artificial faça o trabalho pesado ou o trabalho dos júniors. E agora, como os júniors vão virar sêniors, já são outros 500. Essa resposta não temos ainda.
para que a IA pode executar praticamente tudo. E conexão com a cultura. Mais do que saber o que está bombando nas redes, a gente está falando de profissionais que se conectam profundamente com comunidades específicas, para só assim criar grandes movimentos e se manter relevante na conversa de verdade. Para fechar, o Mark Reed se mostrou otimista com as novas possibilidades que a inovação traz, fazendo um comparativo com as redes sociais, porque hoje existem 40 milhões de creators no mundo e essa profissão nem existia alguns anos atrás. E a mesma coisa vai acontecer com profissionais que utilizam IA. Então, se você está começando agora, é preciso entender que boa parte dos cargos e funções que você está estudando para ter nem vão existir, mas serão criadas novas posições e talvez o seu lugar nem seja no escritório, já que empreender está mais fácil do que nunca. Independente do caminho que você escolher, dominar IA não é mais opção, é um mínimo para sobreviver. Para os líderes, o recado que fica é como preparar a sua equipe para lidar com os avanços e não ser surpreendida por eles. Todas as posições vão passar por revisão, inclusive a sua. O debate é longo e quem sou eu para cravar a resposta certa? Então me conta aqui. De novo, ele traz essa questão, né, de profissionais que têm uma profunda conexão com comunidades específicas, né? A questão da comunidade pairando o tempo todo no nosso imaginário, né? De fato, é urgente a gente pensar nisso. E aí, quero retomar com vocês 2 pontos. Um que foi aquele no encontro retrasado que eu mostrei para vocês uma creator de LinkedIn angolana, não, nigeriana, que ela usou a rede dela para poder criar conteúdo. E um outro encontro que eu contei para vocês, que eu ia fazer um teste aqui no Notebook LM. O que que eu fiz? Eu já fiz esse teste, e esse teste foi muito parecido com aquela proposta que a nigeriana trouxe no LinkedIn, onde ela contou que ela usou a comunidade dela para poder criar os conteúdos, e ela decupou, mostrou todo o processo que ela utilizou, né? E a gente viu aqui os principais tópicos. E aqui eu vou mostrar para vocês, vou repassar rapidamente, né? Essa aqui é a cara do Notebook LM. Eu estou usando a versão Pro, mas tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês conseguem fazer na versão gratuita. Primeiro passo para usar Notebook LM, você precisa trazer fontes para ele. Então esse é um dos meus notebooks, que é um notebook da comunidade Chama na Publi. Quais são as fontes que eu trouxe para cá? A transcrição de todos os nossos encontros. Então aqui, ó, encontro 3, encontro 1, encontro 2, encontro 7, ou encontro 8, que foi o encontro com a Mila. Teve um encontro só que eu não trouxe ele inteiro, que foi o encontro do Menezes, porque como era muita informação específica sobre contadores e nota fiscal, nananana, ele acabou se sobrepondo às outras informações gerais de influência. Então eu tive que dar uma reduzida nisso para poder colocar aqui dentro. A partir do momento que eu coloquei essas informações aqui dentro, o próprio Notebook LM me deu esse resumo aqui. Apesar, ele fez esse resumo super rápido, tá? Ele fez acho que eu tinha colocado dois ou três documentos aqui, e ele já tinha dado esse resumo. Comunidade Chama na Publi. Os excertos abordam a economia criativa e o marketing de influência, com foco em estratégia para criadores de conteúdo. Os temas centrais incluem, ou seja, de tudo que a gente já conversou nesses 9 encontros: construção e engajamento de comunidade, diversificação de fontes de receita além da publicidade, otimização da produção de conteúdo utilizando inteligência artificial, especialmente o Claude, a gente falou bastante dele. As discussões abrangem desde a importância da autenticidade e da criação de conteúdo nativo para cada plataforma, até aspectos práticos, como gamificação de comunidade, análise de dados de engajamento. Há também reflexões sobre a evolução do mercado de influenciadores, a percepção das marcas, a relevância de diferentes gerações, como a geração Z, no consumo de conteúdo. E aqui, nesse chat, essa é a mágica, tá? Do Notebook LM. Esse chat aqui, você pode escrever qualquer coisa aqui. Por exemplo, quais são as principais dúvidas que os criadores da comunidade Chama na Publi tiveram em relação à produção de vídeo? Ele vai analisar todo esse histórico aqui de todos os encontros e ele vai elencar para mim quais foram as principais dúvidas que a gente falou aqui referente à produção de vídeo. Imediatamente a gente pode pegar isso e transformar numa nota. A nota é como se você salvasse a resposta que ele te deu. E aí isso vem aqui para essa parte
para essa terceira coluna. Então aqui fica um histórico de notas das respostas que você decide salvar. Quando você fecha o notebook LM, ao contrário do Claude ou do ChatGPT, você não fica com o histórico do chat. Você fica só com o descritivo aqui do que as fontes têm, e você começa um chat novo do zero. Então, por isso é importante, se a resposta contemplou o que você queria, é importante você clicar e pedir para salvar essa resposta como uma nota, e daí ela vai ficar aqui do lado para vocês consultarem. E aí, é aqui, no resumo em áudio, isso que eu estou chamando de fazer um podcast, é o resumo em áudio. Porque dependendo do tamanho da resposta que ele te dá, do tamanho da análise que é feita e da quantidade de fontes que você tem aqui, você pode ter respostas gigantescas. E aí a sugestão que o Google traz para a gente é você transformar isso num podcast para você poder ouvir essas análises de uma forma mais tranquila, no seu cotidiano, enfim, na academia, limpando casa, no momento que você quiser. Não sei se vocês repararam, nesse vídeo aqui da SXSW, o bonitão aqui falou muito sobre o uso de agentes que as agências estão fazendo utilizando inteligência artificial. E agora eu vou mostrar para vocês de forma um pouco mais detalhada qual está sendo o meu rolê aqui com o Notebook LM e como eu estou usando os meus agentes de inteligência artificial. Mas essa parte eu não vou deixar gravada porque ela envolve números sensíveis, vou abrir estratégia. Então você que está assistindo no gravado, um beijo para você, até o próximo encontro. A gente vai ter Hot Seat hoje também, que costumeiramente já não fica gravado. E se você quiser ter acesso às informações exclusivas, de novo, só clicar aqui embaixo no link e passar a assinar a comunidade Semana Publi. Valeu, até o próximo.